Vai ter intervalo? Vai ter intervalo? Não, na hora de você anunciar. Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do Canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural e política de Petrópolis. Boa noite ainda ao internauta que nos assiste em todos os cantos deste planeta azul. Dossiê História é um programa ao vivo, nesta sexta-feira, dia 8 de agosto de 2014. O mundo pode ser, às vezes, um lugar cruel, mas diante da adversidade há gestos graciosos. É exatamente isso que nós vamos ver agora.
Seguimos aqui na nossa programação e hoje vamos assistir mais um episódio da Corte no Brasil, a conquista da província cisplatina. Uma vez conquistada a Guiana Francesa, Dom João volta-se para o sul. A Argentina estava enfrentando uma guerra civil, o movimento republicano, que tomava conta do território argentino, e Carlota Joaquina se habilitava na condição de regente da Banda Oriental, Montevidéu, no Uruguai, que era monarquista, e se opôs à invasão dos argentinos republicanos. Consolidada a conquista da Cisplatina e morrendo Dona Maria I, Dom João é coroado rei do Brasil, Portugal e Algarve, com o nome de Dom João VI. Com o término da Guerra Napoleônica, Dom João devolve a Guiana Francesa à França por força do Tratado de Viena e luta com os argentinos até 1828, quer dizer, ele volta para Portugal e a luta ainda continua através de Dom Pedro I, né? Até 1828. Exatamente é aí que é a origem de toda essa diferença que existe, essa rivalidade que existe entre o Brasil e a Argentina, que vem daquela época. Foram 18 anos de luta entre argentinos e brasileiros. É daí que vem essa rivalidade. Finalmente, em 1808, o Uruguai obtém a autonomia do Império do Brasil e a luta acaba. Isso em 1828. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Tomada a Guiana ao norte, Dom João voltou os olhos para o sul, para a banda oriental do Rio da Prata, o que hoje é o Uruguai. Eram terras que pertenciam a outro antigo país rival, a Espanha, na época, sob o poder de Napoleão, governada pelo irmão dele, José Bonaparte, e começando a enfrentar os movimentos republicanos de independência na América Latina. A partir de 1810, principalmente, né, toda a fronteira sul do Império do Brasil, que fazia fronteira com o antigo vice-reino do Rio da Prata, né, começará a ser ocupada por forças militares organizadas pelo governo de Buenos Aires. É um governo revolucionário, é um governo que rompe com as instâncias governativas espanholas, esse que se forma em 1810 em Buenos Aires, e é um governo, então, que manda exércitos para a obtenção de apoio em várias regiões do vice-reino, portanto, nessa fronteira com o Brasil. O movimento republicano no Prata provocou uma reação imediata da princesa Carlota Joaquina. Dona Carlota era irmã de Fernando VII, o rei da Espanha, que foi preso por Napoleão. Ela não era, então, a monarca da Espanha, e não existia nada que garantisse que ela viria a se tornar uma rainha da Espanha. O que ocorre? Não havendo o legítimo rei na Espanha, que é Fernando VII, ele está preso, está impedido de governar. Tem um rei francês no lugar, José Bonaparte, que Napoleão colocou lá na marra, no lugar de Fernando VII. Há um vazio de poder, né? O que ocorre, então? Dona Carlota Joaquina percebe, né, a possibilidade de que ela preencha esse espaço de poder, tornando-se, então, uma regente do Império Espanhol em substituição ao seu irmão. Veja, essa é uma solução improvisada. Essa é uma solução que, mesmo enquanto projeto, porque isso não chegou a acontecer na prática, ela era mais ou menos imprevista, não era normal que isso acontecesse. Então, a simples possibilidade de que isso ocorra mostra a gravidade da situação política na Espanha. Carlota Joaquina recebeu inicialmente um forte apoio para esse projeto, da corte portuguesa e dos aliados ingleses. O que determina a existência desse projeto são outros interesses. Interesses pessoais dela, mas interesses do
da própria corte portuguesa, que de início apoia esse projeto. O principal ministro de Dom João, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, de início, ele apoia esse projeto. E também o gabinete britânico, de início, sustenta essas pretensões de Dona Carlota. Depois, as circunstâncias vão mudando, tudo muda muito rapidamente nesse contexto. A Grã-Bretanha e o próprio gabinete de Dom João vão retirando o apoio e Dona Carlota vai ficando mais ou menos isolada. Dom João mandou tropas à Banda Oriental do Prata, mas não botou Carlota no poder. A Banda Oriental por aqui ficou conhecida como Província Cisplatina. E aí a corte portuguesa no Rio de Janeiro vê uma circunstância muito propícia para estender a sua área de influência na região. Em 1811, Dom João, a corte do Rio de Janeiro, envia exércitos para intervirem numa guerra que vinha sendo travada entre Montevidéu e Buenos Aires, Montevidéu realista e Buenos Aires revolucionária. É uma intervenção rápida em 1811. Em 1816, a corte portuguesa do Rio de Janeiro decide por uma nova intervenção que se mostrará mais duradoura. Em janeiro de 1817, poucos meses depois então de adentrarem o território dessa Banda Oriental, as forças portuguesas ocupam Montevidéu. Com a tomada da Banda Oriental do Prata, o imenso Brasil ficou ainda maior. Em vez de Oiapoque e Chuí, as nossas fronteiras iam de São Jorge, na Guiana, a Sacramento, no Uruguai. Era preciso povoar esse vasto território. Dom João queria que esse povoamento fosse lucrativo e planejou a vinda de imigrantes. Os primeiros foram 3.500 chineses, agricultores e técnicos especializados no plantio do chá. O chá floresceu no Jardim Botânico, às margens da lagoa e na Fazenda Real de Santa Cruz. O projeto era espalhar o cultivo e os chineses pelo país, mas quando a produção cresceu, o plantio foi desacreditado pelos competidores estrangeiros, principalmente pelo Império Britânico, eterno aliado de Portugal até a página 20. Chá de primeira. Warren Dean fala disso, era de excelente qualidade. Mas como é que o Brasil ia competir o mercado internacional dominado pelos ingleses? Os ingleses estavam no Ceilão, na Índia, produzindo chá em todo lugar. E eram o principal aliado de Portugal. Pois é, o principal aliado, parceiro comercial. Não podia competir. Então não teve chance. O plano de Dom João de transformar o Brasil num grande produtor de chá e especiarias não se realizou naquele período. Mas apesar das críticas dos estrangeiros, o tempo provou que Dom João não sonhava o impossível. Tanto que hoje o Brasil exporta pimenta do reino para a própria Índia. Em 1815, com Napoleão derrotado, o Congresso de Viena estabeleceu os acordos de paz na Europa. Dom João devolveu a Guiana aos franceses e levou o Brasil a Reino Unido, junto com Portugal e Algarves. Negociou a união da Casa de Bragança com os poderosos Habsburgos, com o casamento do príncipe Dom Pedro e a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Depois da morte da mãe, Dona Maria I, se tornou o primeiro rei aclamado na América. Oficialmente, o Brasil deixou de ser colônia. A Banda Oriental permaneceu anexada sob o nome de Província Cisplatina até 1828, quando, depois de uma guerra sem vencedores entre os já independentes Brasil e Argentina, passou a ser território livre, a República do Uruguai. Vamos a uma breve chamada do programa e já retornamos.
Dando seguimento ao nosso programa, vamos hoje apresentar como tema de fundo a ciência, a sociedade e educação. É o título da nossa conversa hoje. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos o nosso amigo e já conhecido do nosso programa, o professor Paulo César Bittencourt, engenheiro eletricista e de telecomunicações e diretor do Cefet e professor há 39 anos. Boa noite, professor Paulo César Bittencourt. Prazer em Bittencourt, mais conhecido como Bit. Boa noite, Gilberto, meu amigo Gilberto Prisco. Boa noite a todos os telespectadores aqui na TV Vila Imperial, canal 19. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado à equipe que vocês, telespectadores, não veem, mas que está ali ao fundo, ajustando as câmeras e fazendo tudo aqui acontecer. Obrigado a você, Prisco, por mais essa oportunidade. Olha, esse espaço plural. É um prazer. A sua presença aqui enriquece o nosso programa e sempre nossos telespectadores poderão ter a alternativa de acrescer mais alguma coisa do ponto de vista cultural, que é o objetivo do nosso programa. Bom, para dar início à nossa conversa, já que nós estamos falando de ensino, né, o nosso tema é ciência, sociedade e educação, então, para dar início a essa nossa conversa, vamos lhe fazer uma pergunta, Paulo César, que é dar um breve histórico de como se iniciou o ensino técnico no Brasil. Dá uma pincelada para nós sobre esse contexto. É uma temática muito abrangente, bastante complexa, mas antes de mais nada eu queria só fazer aqui inserir um caco. Estávamos vendo esse maravilhoso vídeo que você apresentou no início e vendo aqui os ditos irracionais, não é? Preservando o planeta, dando uma aula para os racionais, e lá num determinado ponto eu observei lá assim, Ucrânia. Então, coisa linda, não é? O mundo animal irracional ensinando ao dito racional que deveria preservar o seu planeta, mas além de não preservar, ele se autodestrói. Então, belo exemplo que você deu hoje para todos nós, para construir a partir desse mundo tão especial para nós. Uma mensagem de otimismo. Pois é. Que esse mundo vale a pena e ele tem solução. A passagem é tão curta, né, que temos que ter muito amor, fraternidade, compreensão. Bom, você focou a questão da formação profissional. Eu acho que, diante de tanta coisa, o telespectador está assim curioso de saber, bom, de onde vem hoje nós dizemos o seguinte, eu vou ser técnico nisso, vou fazer um curso profissionalizante, vou fazer isso. Bom, na verdade, em termos de Brasil, isso é bem antigo, na época das capitanias, mas em 1924 a Constituição praticamente garantiu, diante de uma necessidade, que o Estado assumisse também um compromisso muito importante, que era de preparar o pessoal que trabalhava na cafeicultura, trabalhava na questão açucareira, enfim, todas aquelas molas que moviam... Da economia, exatamente. E não podemos esquecer também a arte da tipografia. Em outros países tínhamos a arte da cantaria, da pedra, enfim, a marcenaria e tudo isso, mas aqui nós focamos muito nisso, praticamente o primeiro curso que nós tivemos nisso, ainda na época do Império, foi um curso de tipografia, preparava-se um tipógrafo para trabalhar na imprensa, na chamada imprensa reais. Agora, é interessante que o ensino, digamos, técnico hoje, como nós definimos, ele sempre procurou buscar o quê? Uma conexão entre o mundo teórico, o mundo dentro de concepções mais filosóficas e a inserção precoce no mercado de trabalho da criança, do jovem, do adolescente, enfim, daquele interessado em aquele que procura um espaço. Então, é extremamente importante. Em alguns países nós não temos uma estrutura tão boa como nós temos no Brasil de ensino profissional. Podemos ter falhas, todos têm, mas o nosso modelo, as nossas matrizes curriculares, elas são usadas em muitos países e cada vez mais solicitadas, porque parece que nós conseguimos, com todo o universo de profissionais envolvidos nisso e a questão das políticas públicas sendo transversal nisso, buscar uma solução e que eu digo,
é a única solução capaz de dar uma oportunidade precoce num país onde há um abismo tão grande entre pobres e ricos, digamos assim. Então, a diminuição desse gigantesco abismo social, ele tem que ser feito com aquilo tudo que você mostrou, o amor, a compreensão às diversidades, enfim, a tudo isso, o embasamento nos valores, e por isso eu acredito que uma formação técnica não pode se dar exclusivamente dentro da temática do programa que nós temos hoje aí. Nós temos o programa Sociedade, Ciência e Educação. A sociedade à espera de alguma coisa. Digamos, um jovem que precocemente recebe um ofício e é preparado, tem as habilidades, as competências para, por exemplo, ser um técnico em eletrônica. E, digamos assim, focarmos numa questão que esse ser humano que é preparado com disciplinas técnicas rígidas, à base da matemática, enfim, das ciências em geral, ele não pode ser apenas um construtor de soluções baseadas em conhecimentos meramente técnicos. Então, a ciência e tecnologia é a base de tudo, das transformações e tudo isso. Vamos lembrar para o telespectador que tecnologia está associada a como fazer e com que material fazer. Vocês já ouviram muito as palavras savoir-faire em francês, saber fazer, know-how, fulano tem know-how, né? Tem know-how, tal. Então, ele sabe, e eu digo sempre que essa questão tecnológica, eu costumo usar um exemplo. Um dia, talvez o homem da Idade da Pedra, um dos nossos mais antigos representantes, ele parou assim, olhou, então viu uma árvore, viu um tronco, tirou uma lasca do tronco, olhou uma pedra, tirou uma lasca de pedra, disse, bom, vamos fazer isso aqui, ó, põe. Então juntou a pedra com o tronco e, naturalmente, deu uma marretada na cabeça do vizinho, que durante a madrugada roncava. Então estava estabelecida o quê? A primeira arma, entre aspas, né, de autodefesa contra alguma coisa, contra o suposto ataque, mas que, na verdade, estava caracterizada uma tecnologia, porque ele estava transformando bens da natureza em produtos. E o produto veio a ser o martelo, a foice, enfim, tudo que veio decorrente disso, né? Então, nós, quando pensamos em preparar um profissional, essa é a minha concepção, Bittencourt, há 39 anos, lidando com jovens adolescentes aqui no Brasil, no Cefet do Rio de Janeiro, recentemente aqui em Petrópolis e no mundo inteiro. E agora com as redes sociais, fazendo esses permanentes intercâmbios e tudo isso. Então, nós não podemos deixar de ter a componente humana. O ser humano, ele é fundamental. O Einstein disse uma vez, homens sois e não máquinas. Nós não podemos trair esse importante ditado. Então, eu não consigo entender um técnico com um ofício, certamente com uma empregabilidade garantida precocemente, se a instituição que o preparou é uma instituição de qualidade, e eu aí eu honro muito dizer que a nossa instituição, o Cefet, tem 109 anos de história no Brasil, preparando esse profissional, não é? Junto com outras instituições que nós temos por aí, públicas e privadas, mas se ele ficar longe, por exemplo, você sabe, né? Eu sou um louco, um apaixonado pela música, pelas artes, pela cultura. E eu acho que você mostrou o vídeo, vou me reportar o vídeo, né? Então você, sem querer, o editor casou, não é? Uma bela música, né? Uma sinfonia, e os cães como se estivessem dançando, os patinhos atravessando a rua. Coisa linda aquela cena, que muitos olhos não veem, mas nós aqui em Petrópolis, por exemplo, apreciamos, e elas estão aqui todo dia quando um vira-lata, aqueles lindos vira-latas atravessam ali, né? Na faixa ali, na Praça Dom Pedro, e esperam aquela faixa branca obrigatória que muitas vezes o racional buzina e diz, sai da frente, mas ele tem que parar, o cachorro para e espera o racional, né? Então eu acho que o ensino técnico, o ensino profissional evoluiu bastante no Brasil. Repito, nós temos uma matriz, uma estrutura curricular muito boa, com uma abrangência imensa em todas as áreas do conhecimento, né? Nós temos técnicos hoje formados em enfermagem, em agroindústria, agronegócio, telecomunicações, eletrônica, tudo. Então há uma diversidade muito grande. O que precisa é isso que você está colocando aqui, a TV Vila Imperial está nos oferecendo. É a grande mídia, às vezes, ao invés de se preocupar com as banalidades, com a quebra de valores, em tentar nos impor os valores que eles têm, permitir que a gente discute, que crie o contraditório, que, como Prisco, eu dizia há pouco, o Prisco, poucos dão essa oportunidade de podermos exercitar
esse direito do contraditório, ou seja, de mostrarmos, fazermos a crítica construtiva e darmos um espaço para que quem está do lado de lá reflita um pouco mais. Eu digo para os meus alunos, permite? Pode concluir. Só fechando. Eu digo sempre, quando informarem alguma coisa para vocês lerem alguma coisa, reflete, passa pelos filtros assim, olha, isso é isso mesmo, porque tem informações que chegam tão rápido e o poder dessas informações chegarem é tão grande pelas novas tecnologias que a pessoa esquece de filtrar e acaba achando que aquilo é uma verdade. Mas não é uma verdade absoluta, porque não existem fatos e sim interpretações dos fatos. É verdade. Já pegando o gancho da tecnologia, você tocou nisso, eu vou lá atrás, ainda naquele período dos governos militares, nós tivemos um estrategista que era o ministro, conversamos sobre isso ainda há pouco. Euclides Conde de Oliveira? Não, eu participei de um programa com você que era o ministro de governo. E você... Aquele general Golbery do Couto Silva. O Golbery, ele dizia que a tecnologia é soberania, que um país só poderia alcançar a sua soberania no momento que ele tivesse o controle total e absoluto da tecnologia. Você concorda com esse contexto? Eu diria que é uma afirmativa interessante, que essa palavra soberania, ela daria muitas dissertações de mestrado e tese de doutorado, com muitos contraditórios. Mas o importante é que quem domina uma tecnologia, porque ninguém passa a tecnologia, ninguém diz como fazer e com o que fazer, simplesmente porque o companheiro que está ao lado é bonito, é simpático. Nós temos que conquistar. Isso é uma construção de décadas ou séculos, não é? O que a China tem hoje, muitas vezes, de informações culturais, ela foi construída, muitas delas geram produtos, elas vêm lá do passado, não é? Então, construindo gradativamente. Então, eu acho que se nós usarmos a palavra soberania dentro de um sentido assim mais nacionalista, mais assim, eu acho que eu concordo, porque, veja bem, não é? Vamos falar na nossa área, em telecomunicações. Quando você tem um satélite, que é um dispositivo que permite transportar informações de toda ordem, informações abertas, informações às vezes reservadas, informações que podem fazer parte do dia a dia ou podem fazer parte de um momento especial, como, por exemplo, num conflito, alguma coisa dessa, Deus queira que não venhamos a passar por isso, mas somos uma nação em crescimento, então não vamos ficar diferentes das outras, portanto, alvo da cobiça e de tudo mais. Então, quando você trafega uma informação por um satélite que tem que ser reservada, olha só, é a mesma coisa que eu converso com você e alugo uma pessoa que vai ser o porta-voz de todas as nossas conversas sigilosas. Então, ou essa pessoa é de total confiança, ou se eu entrego isso a uma pessoa que eu não conheço, mas simplesmente por uma regra de mercado eu pago a ela para fazer esse serviço, é muito interessante. Agora, até que ponto eu vou garantir, não é, que o que está acontecendo ali está, vamos falar lá da arte chinesa, né, está garantindo o sigilo e a integridade da nossa conversa e do modelo que nós estamos construindo. Então, eu acho que somente a construção de um modelo que trabalhe nessa questão mais ampla da preservação do Estado, da sua intocabilidade em determinados pontos, é que seria realmente um projeto importante. Há pouco tempo nós tivemos aí um escândalo, parece até que foi novidade, que invadiram os computadores. Gente, invadiram o quê? Isso é a coisa mais normal. As novas tecnologias, elas nos colocam expostos como pessoa física, jurídica, como tudo. As nossas feridas, nosso interior, tudo isso aí passou a não ser mais segredo, passou a ser compartilhado. O que nós temos que fazer é aumentar ao máximo esse firewall, né, essa barreira, para evitar que venhamos a ser devassados no nosso dia a dia, porque qualquer dia nenhuma conversa fechada. Isso importa em tecnologia. Isso, lógico, é investimento em ciência e tecnologia muito forte, isso cabe ao Estado certamente fazer isso, em parceria com toda a sociedade. As formas como isso vai ser feito são programas e políticas públicas
que devem ser definidas, mas é muito importante. O Brasil tem atingido níveis de excelência na tecnologia? Com certeza. Pode dar uns exemplos? Com certeza, eu estaria aqui cometendo um gravíssimo equívoco se eu, sendo um engenheiro na área de telecomunicações e preparando jovens, tanto técnicos como engenheiros, no Cefet do Rio de Janeiro e aqui em Petrópolis há 39 anos, eu não poderia atrair. O Brasil sempre teve uma grande tendência à criatividade, soluções criativas e inovadoras. O nosso povo é fantástico. Essa miscigenação que houve, ela criou uma gente muito rica, que na nossa época, né, diziam, não, brasileiro é burro, brasileiro não sei o quê. E isso era perigoso, porque eu lia, eu ouvia muito isso em televisão, aquela mensagem do horror, do terror, e depois eu fui vendo no dia a dia que isso não é verdade. Nós somos criativos. Somos criativos até pela necessidade da distância que nós tivemos durante muito tempo entre o capital e o trabalho e a questão de uma oferta maior de acesso à informação. Então, eu acho que nós não podemos estar isolados, entendeu? Eu acho que nós temos que compartilhar. É muito importante isso. E me complementa, por favor, só o finalzinho que você colocou na sua pergunta. Se atingiu níveis de excelência ou ainda estamos então eu diria, eu vou rateando? Eu vou dizer, por exemplo, nós dominamos uma tecnologia que é cobiçada por todos, que é a exploração de petróleo em águas profundas. Então, o Brasil, para o resto do mundo, não é mais o país do samba, do futebol e do carnaval. Não é não. Talvez nós estejamos sendo ludibriados, nos preocupando só com essa riqueza cultural nossa, que é o samba, que é o futebol, que é o carnaval, que é uma maravilha isso. Essa é uma marca registrada extraordinária que o Brasil tem, que nós temos, que é a única no mundo. Né? Mas nós temos uma indústria aeronáutica que pouca gente sabe. Eu vejo poucos programas na televisão abordando o que o Brasil desenvolveu, aeronaves que são únicas, que disputam pau a pau lá em Paris, nos grandes salões mundiais de aviação. E eu estive fora do Brasil, eu estive no Canadá, nos Estados Unidos, viajando em aeronaves da Embraer, em que os próprios tripulantes não sabiam que as aeronaves eram brasileiras, pensavam que eram americanas, com um nível de excelência maravilhoso. Nós temos a questão toda da microeletrônica que está sendo desenvolvida no Brasil gradativamente. Sabe, é tanta coisa. Eu dei 2 exemplos que eu acho que, tradicionalmente, que a indústria aeronáutica, que lá temos o nosso pioneiro, Santos Dumont, mas tantas outras aqui que nós poderíamos citar, e, portanto, fazer com que vocês, jovens, que estão aí querendo alguma coisa, independentemente de ser técnico ou não, vocês entendam, acreditem nesse país, tá? Não acreditem naqueles que vendem todas essas coisas que parecem a lata de lixo, não é? Nós somos muito importantes, muito. Você está no Cefet há quantos anos? Parece que foi ontem. Eu falava hoje, lá no Rio, isso, 39 anos. Rápido, olha, 10, 20, 30, vai dar 40, rapidinho. 39 anos. 39 anos. Eu poderia estar aposentado desde 2005, mas o que eu gosto mais é a sala de aula, é o grande laboratório experimental, principalmente com jovens, é a oportunidade que nós temos de transformar, de mostrar tudo isso que você está dando para nós como oportunidade. Nós fazemos, a sala é um grande teatro. Então, não só fazer isso, como passar para eles essa mensagem de otimismo. E a melhor coisa é a sala, repito. Hoje estou diretor, criei, montei e sou diretor aqui da unidade Petrópolis do Cefet. Mas isso não significa dizer que a sala não continue sendo o melhor lugar, porque eu poderia estar aposentado, optei por continuar trabalhando como servidor público, Deus queira eu fique até os 70 anos vivo, para poder, pela compulsória, ir embora, mas continuar trabalhando com educação, porque no nosso país, com 70 anos, botam as pessoas no pontapé. E aí você vai a alguns países com 70, 80 anos, as pessoas estão sendo valorizadas pelo conhecimento adquirido, acumulado, né? Mas tudo bem. E quero também dizer que esse laboratório, que é a sala de aula, é o grande laboratório, eu acho, hoje, mais importante. Quando eu vou tomar alguma decisão, ou sugerir, que eu não posso tomar muitas decisões como diretor do Cefet, que vocês que estão aí atrás não sabem, mas o diretor de uma unidade descentralizada do Cefet do Rio de Janeiro não tem muitas atribuições, não tem muitas responsabilidades diante da sociedade, como muitos pensam, mas nós temos que nos desdobrar para que isso aconteça. Então, para tomar essas decisões, a melhor coisa é estar dentro da sala de aula ouvindo o aluno. O nosso jovem, esse jovem que está aí, que está explodindo para todo lado, de uma forma anárquica,
A propósito, como é que você vê esse movimento dos Black Blocs? Eu acho uma coisa muito interessante olhar isso por duas óticas. Primeiro, nós que estamos na sala de aula. É a mesma coisa que eu ouvi falar de bullying pela grande mídia e depois viver a escola o dia a dia na sala de aula. No Brasil e fora do Brasil, como eu já vivi. E segundo, eu acho isso aí uma coisa muito séria e que estão procurando dar rumos diferentes. Aliás, é curioso, não é? Se você for acompanhar a grande mídia, digamos assim, não é toda, mas alguns segmentos, quem não entende nada disso, começou a pensar as palavras. Um dia apareceu o Black Bloc, no outro dia apareceu o baderneiro, no outro dia apareceu o vândalo, no outro dia virou ativista, depois virou, sabe, várias palavras que vão sendo articuladas dentro desse contexto que levam a nós, e eu aí sugiro que leve a vocês a um questionamento da realidade tal como ela é. Será que 1 milhão de pessoas na rua com os cartazezinhos de papelão, em que normalmente a gente não conseguia ler muito bem o que estava escrito, só via às vezes quando estava escrito assim, queremos passagem mais barata, mas não era só passagem mais barata, era muito mais do que isso. E por que essa juventude de repente explodiu, de repente recrudesceu? Não é? Quer dizer, nós vimos uma coisa fantástica. Não é? Eu me lembro que eu estava participando de uma reunião e vi aquela questão toda do Egito e eu vi que um veículo de comunicação aqui do Brasil falou, puxa, falta a juventude brasileira usar as redes sociais para mobilizar-se. Mas, de repente, de forma inesperada, essa juventude usou as redes sociais e eu vi esse mesmo veículo preocupado, porque ele estava sendo engolido por aqueles falares diferentes, essa sociedade diferente, informada muito rapidamente, mas com modelos diferentes. Mas veja você o seguinte, quando iniciou o movimento Black Bloc, eles tiveram o apoio da sociedade. Quase que, não vou dizer unanimidade, mas uma grande parte da sociedade apoiou o movimento. Depois o movimento, ele se desgastou e partiu para uma outra alternativa, que era a alternativa da violência. Começaram a quebrar a agência de banco, eu acho em ônibus, etc. É interessante. Quando se mistura, eu às vezes pego alguns jornais, então tem assim, massacre na comunidade X no Rio de Janeiro. E do lado da mesma fotografia que tem uma infelicidade do Rio de Janeiro, tem uma bomba explodindo no Iraque. Não tem conexão nenhuma. Agora, para o telespectador, para o leitor, que não é politizado, como grande parte do nosso país é despolitizada, é desinformada, eles juntam essas coisas todas e, geralmente, o foco é Deus nos deu 2 olhos, né? Um para ver o bem, outro para ver o mal. Aí parece que apagam o do bem e só veem o mal. Mas, num contexto muito maior, eu enxerguei muitas outras coisas além de coisas isoladas, realmente graves. Mas eu enxerguei outras coisas. Enxerguei porque eu enxergo isso dentro da sala de aula, que não é passado para vocês que estão do outro lado. Você tem alunos Black Bloc lá? Se tem ou não tem, eu não fiz relação, nem procuro saber. Acho que toda a sociedade hoje, em todos os segmentos da sociedade, nós temos pessoas que se politizam, que ficam informadas, entendeu? E contestam o que está aí. Contestam até a própria mídia. E, às vezes, a mídia não quer ser contestada. Algumas mídias não querem ser contestadas. E você vê, às vezes, quando há uma pequena contestação, ela se transforma numa coisa horrorosa. Eu acho que não. Esse contraditório que você está dando a oportunidade de nós fazermos aqui, ele tem que acontecer entre a sociedade e quem a informa, para checar como é que são as coisas. Entendeu? Eu acho que o momento é muito rico para um estudo muito aprofundado. Não é? Não é o momento de dizer, olha, tem tudo isso aqui, tem 1 milhão de pessoas, mas tem 10 ou 15 que estão fazendo alguma coisa ruim, então corta a cabeça de todas elas e pendura, e aí cria uma lei em cima de cortar a cabeça e diz que recrudesceu o movimento, recrudesceu tudo isso. Eu acho que não é por aí, eu acho que nós temos que buscar uma ampla discussão de por que, de repente, tudo isso aconteceu. E por que também, de repente, tudo isso, entre aspas, eu não digo que recuou, talvez as pessoas estão pensando onde pisam, o que fazem. E eu acho que aí os educadores verdadeiros, meus colegas, professores, educadores, que são os grandes formadores, e também os comunicadores, os jornalistas, os responsáveis pelos meios de comunicação, todos eles têm que se unir e discutir claramente isso. Não é só a discussão na academia, não, que ela é muito chata, sabe? Discussão
de doutor e pós-doutor, às vezes é bonita, é rica, mas o povo não entende. O povo não entende essas coisas. E eu acho que por ele não entender, que ele é facilmente levado a interpretar os fatos. Olha o que eu disse, né, que o Nietzsche dizia, né? Estou citando um pensador, né, mais à esquerda, mas ele dizia, fatos não existem, existem interpretações dos fatos. Posso dar um exemplo para você? Eu estava no Canadá, logo depois que houve o atentado às Torres Gêmeas, eu estava na cidade de Vancouver, que fica próximo a Seattle, em Washington, ali do lado oeste, você telespectador que não sabe, tem aquela Califórnia, sobe um pouquinho ali, fica Vancouver. Então, no dia em que houve o ataque às Torres Gêmeas, nós tivemos duas notícias diferentes. Numa, né, estou dizendo que um jornalista me mostrou, estava gravada. Num foi dito o seguinte, um avião acabou de chocar-se contra uma torre. Vamos obter mais detalhes do que aconteceu. No outro dizia, a soberania do mundo está sendo atacada. Usei a palavra soberania do programa hoje. Com base em que eu, jornalista, posso dizer para o mundo inteiro, usando do poder que eu tenho dos meios de comunicação, que a soberania está sendo atacada, ainda que estivesse sendo. Mas um profissional de jornalismo, de comunicação, ele não pode antecipar-se ao fato. Eles também têm, o americano tem essa mania de achar que os Estados Unidos é soberano sobre todos. Eu dei um exemplo da América, poderia dar estender isso para qualquer país, né? Mas é uma coisa muito curiosa, né? Como a interpretação dos fatos, ela induz quem está do outro lado e não tem a informação que nós temos. Bom, um breve histórico para nós sobre o Cefet e o que o jovem petropolitano pode esperar do Cefet. Bom, falar em causa própria, né? Mas é uma honra muito grande, está tudo bem. O nosso Cefet ocupa o prédio do antigo fórum, ali no início da Rua do Imperador. Ele foi criado em 2008, vamos fazer 6 anos, agora dia 18 de agosto, 6 anos de funcionamento. Hoje nós temos 3 cursos de graduação, um curso de licenciatura em Física, que prepara os futuros profissionais do magistério de Física, além de também desenvolverem nesses alunos a capacidade pela investigação científica e tecnológica e direcionar-se por esse caminho, porque a física, as ciências físicas e naturais são a base de tudo, de toda a sociedade, de toda a tecnologia sobre a qual nós falamos hoje, né? Então, esse curso de licenciatura em Física ele tem a duração de 4 anos, funciona à noite e o acesso é por intermédio do Enem. Tá? Você que fez o Enem, presta atenção às datas direitinho, vai lá, passou, vai entrar naquela fórmula, tal, chegou, SISU e pronto. Nós vamos oferecer vagas. É uma opção? Ele faz uma opção? Ele faz uma opção dentro do SISU, não é? Que é todo um sistema nacional. Temos esse curso de licenciatura em Física, junto com o curso de graduação tecnológica em Gestão de Turismo, Superior de Tecnologia e Gestão de Turismo, que agora está se transformando em bacharel de turismo, foram os primeiros cursos de graduação. E eu gosto sempre de dizer aqui, se permita que eu diga, ainda que existam pessoas que discordem. Se eu tenho 2 cursos de graduação, a graduação está associada a uma universidade. Então, foram os 2 primeiros cursos de graduação públicos federais que existiram e foram criados na cidade de Petrópolis. Federais, públicos federais. Existem outros, mas esses foram criados, né? Esses 2 de graduação. Temos outros... Quantos alunos temos hoje no Cefet? No total, nós devemos ter uma faixa de 200, 250, eu não estou dando números exatos, porque é sempre a questão, mas deixa eu prosseguir. Temos mais... Então, o curso de gestão de turismo, que tem buscado atender a toda essa demanda da cidade, em todos os segmentos de turismo, que também funciona à noite, com 3 anos de duração. Nós temos agora, o bacharel vai ter as alterações. Nós temos recentemente o primeiro curso de engenharia de computação. Engenharia de computação começou a funcionar esse ano, estamos com 25 alunos, fechou 25 vagas, 25 alunos de todo o país. Tá? Está sendo um sucesso. Tem vindo gente de fora para fazer? Sim, é uma surpresa. Você não quer imaginar, Prisco. Quer dizer, no plano original do Cefet, do Ministério da Educação, era inserir num raio de 50 quilômetros os arranjos produtivos locais com essa sociedade. Mas há pouco nós fazemos um reestudo sobre tudo isso. Estamos vendo que em Bariê, Duque de Caxias, Xerém, todas essas... Guapimirim, Magé, estamos chegando até onde nós temos o Cefet de Nova Iguaçu. Estão buscando essa oportunidade ímpar de uma instituição de qualidade pública. Então, falei de 3 cursos de graduação, que caracterizam uma universidade pública federal com 3 cursos de graduação em funcionamento.
E o curso tradicional, que é uma âncora nossa também, tradicional, convencional, desde o início, que é o curso técnico de telecomunicações, com ênfase em televisão digital, mas que sofreu algumas alterações no conteúdo. Então nós hoje trabalhamos fortemente a questão de computação, a questão de jogos de animação, enfim, a questão de redes de computadores, a questão da televisão, das mídias eletrônicas. É um curso com duração de 2 anos e meio, e esse o acesso é por intermédio de concurso público, concurso vestibular. Tá? Muito bem. E hoje a empregabilidade dele é bastante elevada na região e fora dela. Muito bem, eu vou fazer um pequeno intervalo, que eu vou chamar um musical. Nós vamos apresentar hoje a parte apoteótica da Sinfonia número 2, opus 18, de Sergei Vasilievich Rachmaninoff. Nasce em abril de 1873 e vem a falecer em 1943. Parte do terceiro movimento, eu faço uma homenagem ao meu falecido, saudoso pai, Carmelo Prisco, que era maestro, era professor de violino, era espala de orquestra sinfônica, e que viveu em Florianópolis. Ele lá tinha uma rádio, ele tinha um programa numa rádio chamado Rádio Diário da Manhã, e esse programa se chamava Músicas Favoritas do Maestro Carmelo Prisco. Isso foi na década de 50 e 60. Então, esse trecho que nós vamos apresentar era o prefixo do programa dele. Então, essa é uma homenagem que eu faço ao meu falecido pai, em 1982. Ao mesmo tempo também que eu faço uma homenagem ao meu amigo Paulo César, que também tem um contexto cultural e gosta muito de piano também, piano clássico. Então, nós vamos apresentar a trilha sonora. Esse trecho também foi trilha sonora do filme Rhapsody, estrelado por Vittorio Gassman e Elizabeth Taylor, em 1954. É um filme muito famoso, dirigido por Charles Vidor. A execução do tema é do pianista russo Denis Matsuyev. Vamos lá.
Bom, voltamos. Eu vou dar ainda 2 minutos para o Paulo César concluir o pensamento dele. Paulo César, eu gostei. Gostei. O BIT. Prisco, o BIT, Bittencourt. Prisco, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, que você está dando, mas eu quero colocar o seguinte, um apelo para todos que nos ouviram. Reflitam muito sobre essa questão da importância de cada um de vocês na nossa sociedade. Ciência e sociedade foi o nosso tema, e a educação como referência. Então, curtam nas redes sociais, escrevam nas redes sociais, mas curtam também um abraço. Não mandem um abraço por SMS. Quando os familiares de vocês, a vovô, a vovó, todo mundo estiver reunido numa mesa, que é uma coisa bonita de família, não fiquem por debaixo trocando mensagens. Aproveite aquele momento ímpar para conversar. Está naquela câmera lá. Está vendo? Pois é, para aquela. Olha lá, perfeito. Então é legal essa comunicação, nós estamos usando novas tecnologias, mas é muito bom nós darmos um abraço, fazermos um cumprimento assim, sentir a energia de um muito obrigado. Então lembrem disso, o homem nunca pode estar abaixo da máquina, ainda que ele seja o ser pensante, importante e determinante para tudo isso. Muito obrigado a vocês todos. E esqueci de dizer, Prisco, o curso técnico de telecomunicações do Cefet, ele agora é integrado. Então vocês que querem fazer o curso a partir de 2015 vão trabalhar com integrado e médio. Foi um pouco fora do contexto, mas eu não podia esquecer de colocar isso. Ok. Obrigado. Agradeço muito a sua atenção, ter vindo aqui, foi excelente e vamos renovar esse encontro em outras oportunidades. Uma boa noite aos telespectadores. Eu só gostaria de lembrar que esse programa é ao vivo na sexta-feira e teremos a reprise amanhã, sábado e domingo também teremos reprise, ambas por volta de 22h30. E durante a semana, nos playlists da emissora. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.